Sejam muito bem-vindos à aula número 1, aqui da nossa plataforma Serenamente, o nosso clube de assinaturas, que eu costumo dizer que vai muito além de um clube de assinatura. Aqui nós queremos implantar um estilo de vida, onde você possa praticar todo esse conteúdo que você vai aprender aqui comigo na prática e isso te traga resultados reais na sua vida. E eu não poderia deixar de falar na primeira aula sobre um tema muito importante. Eu julgo, inclusive, que é um tema base para que você possa entender o porquê você faz algumas coisas e por que você não faz outras. Isso se dá por um processo conhecido chamado motivação. E esse é o tema da nossa aula número 1. Como ter motivação? O que é que acontece dentro da nossa circuitaria cerebral em relação ao processo motivacional? E quando se fala de motivação, nós não podemos deixar de lado um neurotransmissor muito conhecido, as pessoas falam muito sobre ele, que é a dopamina. E quando a gente fala de dopamina, há uma confusão comum que as pessoas fazem. Dopamina tem alguma relação com prazer? Quando nós temos prazer, quando estamos fazendo alguma coisa, a nossa dopamina, ela aumenta ou ela diminui no nosso cérebro? Continua comigo nesta aula até o final e você vai descobrir qual o papel da dopamina no nosso cérebro que está relacionado diretamente com motivação. Dopamina, já elucidando a pergunta número 1, e isso, inclusive, é o nosso primeiro ponto a ser abordado nessa aula. Dopamina não tem nada a ver com prazer. Dopamina tem a ver com motivação, com comportamento guiado para um resultado, para um objetivo, que muitas pessoas conhecem como Goal Direct Behavior. Então, dopamina está ligado com esse tipo de comportamento. Se nós, por exemplo, depletarmos, tirarmos toda a dopamina, todo o sistema dopaminérgico de um roedor, por exemplo, esse roedor ele pode até sentir prazer. Um exemplo, se eu pegar um prato de comida hiperpalatável, muita gordura, muito açúcar, e colocar do lado de um ratinho, de um roedor, ele vai comer esta ração hiperpalatável. Ele vai sentir prazer em comer esta comida hiperpalatável. Entretanto, se nós pegarmos essa comida e colocarmos 10 centímetros do roedor, ele não vai ter motivação, ele não vai ter o comportamento necessário para ir buscar o prazer. E motivação, dopamina, está ligado diretamente em buscar o prazer, no caso aqui do exemplo do roedor, buscar o prato de comida hiperpalatável ou fugir de um dano, fugir de uma dor. Motivação está ligado a esses dois pontos, é assim que a gente se motiva. Comportamentos guiados para um objetivo são comportamentos dopamina dependentes. É necessário que exista dopamina para que o comportamento ocorra. O animal, no caso do roedor, ele tem até um comportamento hedônico. Ele tem até o comportamento de sentir prazer. Entretanto, se a gente depletar o sistema dopaminérgico de um roedor, ele não vai buscar o prazer. Quando a gente fala de motivação pela fuga do dano, pela fuga da dor, para evitar um prejuízo, vamos dar um exemplo muito simples, que é o medo de falar em público. Inclusive, esse medo é um medo comum a muitas pessoas. Quando você tem medo de falar em público, você vai utilizar de um esforço, você vai se motivar para fugir, para se esquivar de falar em público. Você provavelmente vai ter que buscar um atestado médico, você vai justificar alguma coisa que evite que você não precise se expor a falar em público. Isso não deixa de ser uma motivação para você fugir do dano. Em psicologia comportamental, nós chamamos esse tipo de comportamento de reforço negativo. Muitas pessoas, elas são geridas por reforços negativos. Muitas pessoas também, elas são geridas por reforços positivos.
E muitas vezes pode acontecer as duas coisas simultaneamente, tanto pessoas motivadas pela busca do prazer, como pessoas que são motivadas pela fuga do dano, pela fuga da dor. Quando você faz o que você faz buscando o prazer, você está fazendo um reforço positivo. Quando você faz o que você faz buscando fugir da dor, nós chamamos isso, como eu falei, de reforço negativo. Nós só temos que ter cuidado com os nossos reforços negativos. Afinal de contas, o reforço negativo, ele muitas vezes gera um padrão de esquiva, que naquele momento, naquele princípio, foi gostoso, foi, vamos dizer, prazeroso você se esquivar. Entretanto, isso sendo repetido por um período muito prolongado, esse comportamento de esquiva talvez se torne disfuncional. Eu vou usar o mesmo exemplo, que é falar em público. Naquele primeiro momento que você se esquivou de falar em público, você se sentiu bem, você se sentiu funcional, você sentiu uma sensação prazerosa, você fugiu do dano. Entretanto, se esse reforço negativo ele começa a se prolongar cada vez mais, o teu cérebro ele vai ficar especialista em evitar. Eu sou psicoterapeuta e hipnoterapeuta, eu atendo pessoas diariamente. Essa é a minha função, inclusive, principal. Eu atendo muitas pessoas com fobia. E uma das estratégias mais disfuncionais em pessoas que têm fobia é evitar completamente o estímulo aversivo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Vamos imaginar que você tem fobia de elevador. Quanto mais você se esquiva, quanto mais você adota um padrão, um reforço negativo de se esquivar, mais você está dizendo para o teu cérebro, você está certo. Esse elevador, esse estímulo aversivo, ele é danoso para mim. Eu vou me esquivar, você está certo. Eu vou sentir medo, eu vou me afastar, eu vou fugir dessa dor, eu vou me motivar cada vez mais a fugir dessa dor. Eu estou reforçando negativamente o comportamento. E isso muitas vezes se torna um hábito. Por quê? Para um comportamento virar um hábito, é necessário o sistema dopaminérgico. Para se iniciar um hábito, é importante a dopamina. Muito cuidado quando você se esquiva dos seus medos. Você pode acabar perpetuando isso para a sua vida inteira. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui na nossa aula número 1 de motivação, eu acredito que ficou bem claro o ponto número 1, que é a questão da dopamina, que está ligado mais com motivação, que está ligado mais com comportamento guiado para o resultado, para o objetivo. Dopamina não tem relação nenhuma com prazer. Nós podemos ter prazer mesmo se o nosso sistema dopaminérgico for depletado, for extirpado, for tirado. Isso foi comprovado dentro de laboratórios, onde foram retirados os neurônios de dopamina de um roedor. Ele come a comida hiperpalatável, sente prazer, entretanto, se você colocar a mesma comida a 10 centímetros, ele não vai ter prazer, aliás, desculpe, ele não vai ter motivação em buscar o prazer. E também a questão do reforço negativo, que é o outro tipo de motivação, que é fugir da dor, fugir do dano. E muito cuidado com o padrão de esquiva, isso pode se tornar um hábito e os teus medos serem perpetuados ao longo da tua vida. O ponto 2 é o reforço positivo. É a recompensa que você vai buscar. Portanto, são situações que mantêm o teu comportamento motivado. Existem alguns comportamentos que são intrínsecos a nós seres humanos, que eles por si só, eles nos motivam. Vou dar aqui 3 exemplos. Beber água. Quando nós estamos com sede, beber água é um comportamento que nós vamos buscar o prazer através da água e é extremamente prazeroso quando nós bebemos água, quando estamos com muita sede. Comer, caminhar. Um dos comportamentos mais prazerosos para nós, seres humanos, é caminhar, é observar o ambiente que nós estamos caminhando. Isso você pode perceber, você que caminha,
é um comportamento que te dá nos dar uma motivação intrínseca. Isso é natural do ser humano. Pessoas que estão morrendo de sede, aquelas pessoas mesmo que estão na última instância da sede, elas são capazes até de matar por um copo d'água. Beber água é um comportamento intrínseco a nós e nós buscamos o prazer, nós vamos buscar a água, nós temos motivação para ter o comportamento em busca de tomar essa água, o nosso reforço positivo. Então, isso já vem embutido em nós. Caminhar, como eu falei, olhar as árvores. Às vezes você nem percebe o prazer que nos dá caminhar, observar as árvores, o ouvir dos pássaros. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas com prazeres enormes. E isso, inclusive, será tema de uma próxima aula. Quanto mais prazer você busca, quanto mais você tem comportamentos hedônicos, menos feliz você é. Comportamentos que não estão embutidos em nós. Comportamento de estudar, de aprender, de resolver problemas. Como é que você vai compensar? Comportamentos que não estão embutidos em nós, que não nos trazem prazer, de forma, vamos dizer, instintiva. O prazer já acontece, de acordo com os exemplos que eu dei. Então, existem comportamentos que não estão embutidos no ser humano. Então, por exemplo, o comportamento de estudar, o comportamento de treinar, o comportamento de aprender, de resolver problemas. Como é que a gente vai recompensar algo subjetivamente se você não sabe aquilo que pode trazer uma recompensa para você? Como? É importante você conhecer as regras, entender como é que o nosso cérebro funciona em relação a essa questão motivacional. Quando você sabe as recompensas de determinados comportamentos, é muito mais fácil engajar, porque você vai ter inclusive mais poder de barganha. Então, qual a recompensa que eu vou ter tendo uma rotina de estudo, uma alimentação saudável, fazer atividade física? Qual a recompensa que eu vou ter tendo uma boa noite de sono? O que é que acontece no meu cérebro quando eu estou dormindo? Então, você não saber a recompensa em relação a esses comportamentos subjetivos é difícil engajar. Por isso a importância de saber as regras. Por isso também a nossa plataforma Serenamente, o nosso plano de assinaturas, que é muito mais do que um plano de assinaturas, e sim um estilo de vida. Essa plataforma, ela não deixará de ser um motivador para você. E eu vou citar aqui um estudo feito por um alemão em 1993, e a partir da explicação desse estudo vai ficar muito claro essa questão, essa relação entre recompensa, esforço, comportamento, gatilho, para que você possa começar, a partir do entendimento desse trabalho científico, você trazer para a sua realidade e começar a se motivar mais. Foi feito um estudo em 1993. Os cientistas pegaram um macaco e ensinaram o macaco a sentar numa cadeirinha. Ele foi treinado para isso. Primeiro ensinaram o macaco a sentar, depois deram a mamadeira com suco de laranja, suco gostoso. O macaquinho começou a gostar do suco de laranja. Depois, o terceiro passo, ensinaram ao macaco que uma luz, ela iria se acender, uma luz no teto iria se acender. E quando a luz acendesse no teto, o macaquinho tinha que apertar 10 vezes o botão, e a partir do momento que ele apertasse 10 vezes o botão, ele ia receber a sua recompensa, que era o suco de laranja que estava na mamadeira. Então são 3 passos: a luz, o botão e a recompensa. Colocaram um eletrodo na cabeça do macaco para medir, para aferir o sistema de dopamina no macaquinho. E olha que resultado extraordinário. Se a dopamina tivesse relação com o prazer,
No momento que o macaquinho, a partir da percepção da luz e do esforço de apertar 10 vezes o botão, ele recebesse a recompensa do suco de laranja, naquele momento do suco de laranja, se dopamina tivesse relação com prazer, neste momento iria haver um pico de dopamina. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Verificaram que era na luz o momento que a concentração de dopamina aumentava no macaquinho. Era na percepção da luz. Quando ele sabia que a luz era acendida e ele apertasse o botão 10 vezes, naquele momento que ele via a luz, ele já sabia que aquilo predizia uma recompensa. A dopamina foi lá em cima, o motivando a apertar o botão, a realizar o esforço. E quando ele recebeu o suco, depois do esforço de apertar 10 vezes, não houve uma variação para cima de dopamina. Então pensa na tua vida agora. O que é a luz para você? O macaco, a partir do momento que ele viu a luz, houve um aumento considerável de dopamina, porque a luz para o macaco significava uma predição de recompensa. Ele sabia que a partir do momento que a luz acendia, e através do esforço de apertar o botão, ele ia receber a sua recompensa, que era o seu suco gostoso de laranja. O que é a luz para você? Quem é a sua luz? Qual é o seu esforço? O seu trabalho, a sua faculdade? É você clinicando? Qual é o esforço que você faz? Qual é o botão que você aperta? Você tem motivação para fazer o esforço? Você sabe qual é a recompensa que você vai ter fazendo o esforço que você faz? O macaquinho, ele só apertou o botão porque ele sabia que ele iria receber a sua recompensa, o seu suco de laranja. Qual é o seu botão? Qual é o seu esforço? Você conhece a sua recompensa? Se os pesquisadores não tivessem mostrado ao macaco, não tivessem feito ele provar a mamadeira com suco de laranja, ele não tinha apertado o botão, mesmo acendendo a luz. Se você estuda, se você faz atividade física e você não sabe a recompensa, você não sabe os benefícios, é como se você fosse um macaco que não sabe o que tem dentro da mamadeira. Como é que você vai fazer um comportamento esforçado se você não sabe o que tem dentro da mamadeira? Qual é o teu suco? Qual é a tua luz? Qual é o teu esforço? Qual é o sinal motivacional que você tem? É um amigo? É um atleta? É uma personalidade? É a própria plataforma Serenamente? Qual é o sinal que faz você se esforçar? E a partir do teu esforço, qual é o teu suco? Qual é a tua recompensa? Quando o macaco via a luz e apertava 10 vezes o botão, isso que eles fizeram no experimento foi muito interessante. Quando ele apertava o botão 10 vezes a partir da percepção visual da luz, o macaco desta vez, ao invés de receber o suco, recebeu água. E o que aconteceu? A dopamina ficou inibida quando ele percebia a luz. Ele se sentiu, o macaquinho, frustrado. Ele esperava uma recompensa e aconteceu outra. É como se ele tivesse... ele se frustrou. Então, é muito importante, pessoal, alinhar as suas expectativas com a realidade. É o suco que tem mesmo na mamadeira? Se você tem um objetivo, se você sabe onde você quer chegar, você precisa alinhar esse objetivo com as tuas expectativas. Você precisa alinhar esse objetivo com as possibilidades que você tem para conquistar esse objetivo, para conquistar a sua recompensa. Porque muitas vezes você vai se esforçar e se você não alinhar bem as suas expectativas, pode ser que ao invés de você receber o seu suco, você receberá água e isso te frustrar. Essa questão também de
definir o objetivo é a curto prazo, é a médio prazo, é a longo prazo? Onde está a minha recompensa? Qual é o trabalho? Quais são os gatilhos? Quais são as luzes? Isso sempre tem que estar alinhado. A luz, o esforço e a recompensa. E o principal ponto, o que tem dentro da mamadeira? Qual é a recompensa? Se você começa a se motivar em jogar tênis, por exemplo, e você nem sabe as regras, você provavelmente vai se desmotivar. Então é importante você saber o motivo pelo qual você faz o que você faz. Isso é motivação. Isso é motivação. Por isso, um dos papéis fundamentais dentro da plataforma Serenamente é você começar a entender as recompensas que você vai obter frente a novos comportamentos que nós vamos inserir aqui ao longo das nossas aulas. E a gente fica por aqui. Espero que eu tenha contribuído para o teu entendimento em relação à motivação e fique atento a esses 3 pontos, ao gatilho, à luz, ao esforço, o trabalho e a recompensa. Deixa aí nos comentários a sua impressão, o seu comentário a respeito da nossa aula sobre motivação. Muito obrigado e até a próxima.